do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 47 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? Práticas do campo e da cidade é o tema da nossa aula de hoje, então tendo como objetivo comparar atividades sociais desenvolvidas tanto na cidade quanto no campo e relacioná-las aos ritmos do dia e também da noite. E para nossa atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno de geografia, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, tesoura sem ponta, cola e também jornal, revista ou até mesmo livro de recorte. Combinado? Então dá um pause aí no vídeo, já procura todos esses materiais, depois retoma e vamos lá, ok? Então, práticas do campo e da cidade, né? O que a gente tem de ideia, o que a gente pode pensar sobre esse tema? Então, práticas do campo e da cidade, isso me lembra uma história que a gente já viu em aulas anteriores, né? Que é a história do rato do campo e do rato da cidade. Quem lembra? É muito conhecida essa história, né? Então, mesma coisa acontece quando as pessoas moram, né? No campo e quando as pessoas moram na cidade. Então, existe o quê? Hábitos, né? Costumes diferentes em cada lugar. Vejam só esse exemplo. Então, a família de Júlio foi passar férias em uma cidade lá do interior. E ao chegar em um restaurante para o almoço, tinha a seguinte placa: fechado para sexta, né? Não é sexta de sexta-feira ou sexta de carregar, cesta de doces. Cesta. O que seria essa cesta? Alguém sabe me dizer? Não? Muito bem. Então, a cesta é um horário que as pessoas fazem. Elas dormem depois do almoço, né? Aqui no Brasil, no nosso país, não é tão comum, mas tem países tem regiões, né, que fecham todo o comércio para quê? Para o horário de sesta, né? Que é aquele cochilinho depois do almoço, certo? Então, por que os hábitos da cidade e do campo são tão diferentes? Por que será? Vamos ver? Então, vamos diferenciar as práticas do campo e as práticas da cidade? Veja só. Então, nas cidades, o que tem? Apresenta mais luzes, mais cartazes e várias propagandas espalhadas, né? Mesmo à noite, há pessoas nas ruas procurando o quê? Lazer ou trabalhando, né? Já no campo, muda um pouco, né? A paisagem é mais limpa, não tem tantas luzes, né? A luz é mais mesmo do poste ali para iluminar, certo? As pessoas, então, do campo têm a rotina delas diária do quê? De acordar cedo e daí, né, faz todos os afazeres do campo e, consequentemente, o quê? Dormem mais cedo para no outro dia acordar bem cedinho, né? E assim vai. Já na cidade, como ali fala, né? Tem pessoas trabalhando o quê? Dia e noite. Então, a cidade não para. Muito bem. Então, olha só, nas cidades há uma maior concentração do quê? De pessoas, muito bem, de veículos, de ônibus, né? De motocicletas que circulam o quê? O dia inteiro. Por causa do quê? Da necessidade, né, da população, das pessoas se locomoverem, né? Então, tanto esses meios de transporte servem para quê? Para as pessoas realizarem as suas atividades de trabalho, né, de estudo. Você, quando vai para aula, precisa de um desses meios de transporte, né? As pessoas que estudam à noite e fazem uma faculdade, um curso, também precisam o quê? De um meio de transporte para se locomover. Então, por isso que nas cidades, né, há uma grande concentração, tanto de ônibus quanto, né, de veículos, carros, motocicletas, certo?
E olha só, e também há uma grande concentração de pessoas aonde? Nas cidades, não é mesmo? Portanto, a maioria dos estabelecimentos fica o quê? Muito cheio durante o dia todo e até mesmo quando? Durante a noite, né? Porque como na cidade, então, é um vai e vem, tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha à tarde, tem gente que trabalha à noite, o fluxo de pessoas é sempre bem movimentado, né? Um exemplo disso, na nossa cidade, ó, não estou fazendo propaganda nem merchan nenhum, mas é um lugar que a gente vê sempre um fluxo grande de pessoas, são onde? Nos supermercados, pode ver que tem pessoas tanto de manhã, à tarde, à noite, né? Até a hora que fecha, porque não fica 24 horas. Lá na van também é um lugar onde sempre tem muita gente que vai, né? Em todos os horários. Já no campo, o quê? É bem diferente, né? Não tem tantas pessoas que moram, não vai encontrar, né, um fluxo grande de pessoas, todas de uma vez, né? Então já se torna o quê? Um hábito, um modo de viver bem diferente do que da cidade, né? E já o quê? Na agricultura, então, o que predomina? Olha que coisa mais linda! Essa paisagem do campo, né? Existem o quê? Muitas plantações de diversos produtos, né, nessas áreas. E a iluminação, qual é a iluminação aqui? Num campo de agricultura onde se planta, será que está cheio de luz aqui, cheio de poste, ó? Aqui aqui, né, nas estacas ali da plantação, será que são postes e luzinhas de Natal? Ou, né, pisca-pisca? Não, né? Ali são o quê? Sistemas de irrigação. Então, lá no campo, na agricultura, o que vai ter? Somente a iluminação do sol, que ocorre quando? No longo do dia, né? E dos meses, então, ainda também interfere no quê? Nos produtos que devem ser plantados, né? A gente sabe que existe muita fruta, verdura que dão mais em uma determinada época do ano do que na outra, não é mesmo? Então, no campo, né, à noite aqui, ó, a paisagem vai estar toda escura, né? Ao contrário da cidade, né? Que a cidade, mesmo tendo ali a paisagem de prédios e construções, vai ter a iluminação, né? Dos postes, das placas, enfim. E a pecuária? Que a gente já viu nas nossas aulas anteriores, né? Que é a criação de animais. Acontece aonde? Na cidade ou no campo? No campo, né? Que é o quê? Aonde os animais passarão dia e noite, né? E é fundamental para quê? Para os criadores, não é mesmo? Então não tem como eu ter uma criação de gado, né? Ter uma pecuária no meio da cidade, né? Eles têm que ter o quê? O seu devido lugar. E no campo, então, quais são os veículos que mais se observam? Um deles é o quê? Os tratores, né? Os tratores podem ser utilizados, então, tanto para ajudar no trabalho rural, durante, né, todo esse trabalho, diferente do quê? Do que na cidade, né? Na cidade a gente não vê um trator andando aqui no meio da rua, no centro ali, né? Não, ele tem que ficar onde? Lá no campo, certo? Por quê? Porque ele iria atrapalhar, né, o grande fluxo, né, da circulação, dos veículos e tudo, né? Então, no campo, como não há uma grande circulação de veículos, ao longo do dia e da noite, o trator consegue o quê? Andar com mais tranquilidade, né? Até mesmo se encontrar um carro e outro, acaba tendo o quê? Um espaço e uma brecha, né, para estar desviando. Então veja só, as verduras e legumes consumidos tanto na cidade quanto no campo são produzidos aonde? Em áreas rurais, isso mesmo. Então algumas famílias nas cidades compram esses produtos enlatados e industrializados. Mas nas feiras existem o quê? Alimentos frescos vindos direto da horta, né? Da roça. No campo, os estabelecimentos comerciais têm horário e limite de funcionamento. Já nas cidades, né, também muitos têm horários e limite de funcionamento. Porém, existem feiras noturnas para qualquer
horário os habitantes possam fazer as suas compras, né? Então aqui, na nossa região, na nossa cidade, não é tão comum que tenha essas feiras noturnas, né? Mas acontece, às vezes, de algum mercado fazer uma mega promoção de ficar 24 horas com o mercado aberto ou ficar até meia-noite, por exemplo, né? Que pode estar acontecendo também. Então, na cidade existem opções alimentares como fast food, né? Que a gente já conversou também em aulas anteriores. Em menos de 15 minutos as pessoas têm o quê? Uma refeição, o quê? Em mãos, né? 24 horas por dia. Pouco se identifica dos alimentos frescos do campo nessas refeições, né? Então é mais tudo industrializado mesmo. Então, nessa aula de hoje, nós vimos o quê? Um pouquinho sobre as práticas do campo e as práticas da cidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar ao vídeo e até a próxima aula.